Seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra. Eu sou Axa Rego e estarei trazendo mais essa ilustração. Eu sugiro que você ouça enquanto estiver sentado ou deitado no ambiente em que achar melhor. O tema da nossa ilustração de hoje é Quando a fé gritou mais alto que a dor. Ela saiu desesperada pela rua com o bebê nos braços. O pequeno corpinho reagindo de forma estranha e assustadora. O que antes era um momento comum e cheio de amor, agora se transformava em um cenário de urgência e medo. O leite que deveria nutrir parecia sufocar, e isso rasgava o coração de Selma. Seus braços tremiam enquanto tentava manter o filho firme junto ao peito. A sensação era de que o tempo estava escapando por entre seus dedos. A rua parecia longa demais. Naquele instante, como se cada passo nunca fosse suficiente para chegar a algum lugar seguro. Selma tentava gritar, abria a boca, pedir socorro, mas sua voz não saía. O desespero havia travado sua garganta, deixando apenas o movimento dos lábios e o som abafado da respiração ofegante. Seus olhos percorriam tudo ao redor em busca de ajuda, mas tudo parecia distante demais para alcançar. O bebê, tão pequeno e delicado, parecia ainda mais frágil em seus braços naquele momento. Sua pele começava a mudar, e isso fazia o coração de Selma apertar de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Cada segundo parecia pesado, carregado de medo e incerteza. Ela tentava ajustar o bebê, segurá-lo melhor, fazer algo que pudesse ajudá-lo, mas nada parecia funcionar. Foi então que duas vizinhas perceberam a cena. Mesmo sem ouvir uma única palavra, o desespero de Selma falava mais alto do que qualquer grito poderia alcançar. Elas correram até ela, entendendo imediatamente que algo grave estava acontecendo. Uma abriu a porta do carro com pressa, enquanto a outra ajudava a acomodar Selma. Não havia tempo para perguntas, apenas ação. O carro partiu rapidamente, cortando as ruas com urgência, enquanto o silêncio dentro dele era pesado e angustiante. Selma segurava o bebê com todas as forças que ainda tinha, como se pudesse impedir que algo pior acontecesse. Suas lágrimas caíam sem controle, molhando o rosto e a roupa. A respiração estava descompassada, quase falhando. O medo dominava tudo. No banco de trás, Berenice tentava agir com rapidez, mas também com cuidado. Ela tentava desengasgar o bebê, ajustando sua posição, tocando levemente seu peito, chamando por ele. Mas nenhuma tentativa parecia surtir efeito. Cada segundo que passava, aumentava o desespero dentro do carro. A tensão era quase palpável. O silêncio entre elas era apenas quebrado pelos movimentos apressados e pela respiração acelerada. Selma já não conseguia mais reagir da mesma forma. Seus movimentos estavam mais lentos. O desespero começava a se transformar em exaustão. O medo estava se tornando maior do que ela conseguia suportar e o corpo começava a ceder. Sua visão ficou turva, seus braços perderam força e a mente começou a se apagar lentamente. Ela não conseguia mais reagir. Sem força, sem voz, sem controle, Selma desmaiou. Seu corpo se entregou ao limite que havia sido ultrapassado. O desespero agora tomava conta também de quem estava ao redor.
Dentro do carro, a situação se tornou ainda mais tensa. Enquanto uma dirigia com urgência, desviando de carros e tentando ganhar tempo, Berenice agora precisava agir ainda mais rápido. Ela tentava cuidar do bebê, mas também olhava para Selma desacordada ao seu lado. Era uma corrida contra o tempo e cada segundo parecia decisivo. Ao chegarem ao hospital, tudo aconteceu. Em um instante, Berenice abriu a porta com pressa e saiu correndo com o bebê nos braços. Sua voz ecoava pedindo ajuda, rompendo o silêncio do local. Pessoas ao redor se assustaram. Profissionais correram para atender. A urgência tomou conta do ambiente. Enquanto isso, Selma permanecia no carro, sendo socorrida pelos profissionais que rapidamente chegaram. Eles a chamavam, tentavam reanimá-la, verificavam seus sinais. Havia pressa também ali, mas era uma pressa silenciosa, técnica, urgente. Seu corpo reagia lentamente. A vida ainda estava ali, mais fragilizada. Dentro do pronto-socorro, o bebê foi levado imediatamente. A equipe médica se movimentava com rapidez, cada um cumprindo seu papel. Equipamentos foram preparados, tentativas foram feitas. O ambiente era de tensão, de foco, de urgência. Tudo acontecia rápido, mas ao mesmo tempo parecia demorar uma eternidade. Berenice observava de longe, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela não conseguia desviar o olhar, como se quisesse acompanhar cada movimento. A esperança ainda existia, mesmo que frágil. Ela apertava as mãos, tentando controlar a ansiedade, mas algo dentro dela já temia o pior. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, profundo, que tomou conta do ambiente. As movimentações diminuíram, os olhos se cruzaram. Não era preciso dizer nada para entender. O resultado havia chegado antes mesmo das palavras. A notícia veio. O bebê não resistiu. As palavras foram ditas com cuidado, mas o impacto foi devastador. Berenice levou a mão à boca, tentando conter o choro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Imediatamente, era difícil acreditar. Do lado de fora, Selma começava a recobrar a consciência, lentamente. Sua mente, ainda confusa, tentava entender aonde estava. Seu primeiro pensamento foi o filho. Seu coração acelerou, como se já soubesse que algo estava errado. Ao entrar no hospital, ainda fraca, ela percebeu o clima diferente. Os olhares, o silêncio, a forma como as pessoas a observavam. Algo não estava certo e o medo voltou ainda mais forte. Quando recebeu a notícia, o mundo pareceu parar completamente. Não havia som, não havia movimento, apenas dor. Uma dor profunda, intensa, impossível de explicar. Era como se tudo dentro dela tivesse sido arrancado. Ela correu, não quis ouvir mais nada, não quis aceitar, foi de encontro ao seu bebê. Precisava vê-lo, precisava tocá-lo, precisava acreditar que ainda havia esperança. Ao pegá-lo nos braços, o desespero tomou conta de tudo. Ela chorava de forma intensa, profunda, sem controle. Seus gemidos ecoavam pelo ambiente, atravessando o coração de todos que estavam ali. Era uma dor que ninguém conseguia ignorar. Ela caminhava de um lado para o outro, segurando o filho com força, como se aquele abraço pudesse trazer de volta o que estava perdido. As lágrimas não paravam, o choro não cessava. Era um clamor de mãe. Todos ao redor estavam abalados.
Médicos, enfermeiros, pessoas presentes. O silêncio respeitoso tomava conta do ambiente. Ninguém sabia o que dizer, ninguém conseguia intervir. Mas, em meio ao desespero, algo começou a surgir dentro dela. Uma lembrança, uma palavra que havia sido guardada em algum lugar do coração. Algo que resistia, mesmo em meio à dor. Mesmo tremendo, ela se ajoelhou. Seu corpo mal sustentava o peso daquele momento. Mas ainda assim, ela se colocou diante de Deus. Suas lágrimas continuavam, sua voz falhava, mas sua fé ainda estava ali. Então lembrou-se da palavra. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Escrito em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Ergueu o pequeno corpo nos braços, com o coração quebrado, mas cheio de fé. Ela gritou. Não era apenas um grito de dor, era um grito de esperança. Um grito que atravessava o impossível. Eu creio que tu podes devolver a vida ao meu bebê. Sua voz ecoou pela emergência. Todos olharam. O tempo parecia ter parado mais uma vez. E então, um som, um choro forte, vivo e inesperado. O bebê chorou. O impossível havia acontecido. As pessoas se afastaram em choque, em lágrimas, em reverência. Alguns levavam as mãos ao rosto, outros simplesmente choravam. Era impossível não reconhecer que algo extraordinário havia acontecido ali. Existem momentos na vida em que tudo parece perdido, onde a dor tenta silenciar a esperança, mas a fé verdadeira nasce exatamente nesses lugares. Mesmo pequena, mesmo em meio às lágrimas, ela pode mover o impossível, porque quando já não há mais força humana, ainda há Deus. Te convido a assistir a próxima. Tchau, tchau.